Olá! Você que está nessa busca por qualidade de vida, por uma longevidade saudável, já deve ter pesquisado inúmeros vídeos aqui na internet sobre alimentação, sobre dicas e, sem dúvida nenhuma, a base de tudo isso é a alimentação. Mas existe um outro pilar também igualmente importante, especialmente quando a questão é emagrecimento e a melhora das funções cardiorrespiratórias. É a atividade física. E da mesma maneira que nós cometemos alguns lapsos no momento que nós estamos fazendo a transição de uma dieta para outra, seja ela vegana, vegetariana, a mesma coisa ocorre, esses lapsos, quando nós estamos elegendo uma atividade física que vai nos dar essa propulsão na nossa vitalidade. Muitas vezes nós começamos a fazer um exercício quando nós estamos ainda com um sobrepeso, não estamos preparados para toda aquela demanda que nós vamos imprimir ao nosso corpo físico. E o vídeo de hoje fala um pouco sobre isso. Essa busca, que nem sempre é natural e nem sempre é saudável pelo corpo perfeito, pela questão estética, ela é muito importante quando nós estamos aqui sob a ótica de Ayurveda, aquilo que é natural e aquilo que é respeitoso. É muito importante que você note que quando você está fazendo exercício, especialmente quando a necessidade é uma perda de peso, que você também não perca a sua massa muscular, que você esteja preservado naquilo que faz parte da sua fisiologia, do seu corpo, da sua integridade física. A Ayurveda defende que nós temos 7 níveis de absorção, 7 níveis nutricionais, vamos dizer assim, que nós estudamos em fisiologia. Esses 7 níveis são o plasma, o sangue, o músculo, a gordura, o osso, o tecido nervoso e o tecido reprodutivo. Eles demonstram, a partir de suas funções, o quanto que a nossa alimentação e a nossa atividade física estão em consonância com aquilo que é bom para aquele indivíduo que está se alimentando e praticando aquele exercício. Então é muito importante que a gente tenha em mente a questão que faz um link, vamos dizer assim, uma intersecção entre essa capacidade física e a atividade que este corpo está fazendo quando ele é mais, digamos assim, solicitado dentro de uma prática de esporte, dentro de uma academia. É claro que, falando de Ayurveda, sempre a Ayurveda vai pensar em primeiro lugar, não como atividade física, mas como algo altamente integrativo, a prática do yoga. Mas a gente sabe que os jovens, especialmente nas grandes cidades, uma das formas de se desvencilhar, de se desestressar, muitas vezes é praticando um esporte até mesmo mais intenso. E uma coisa que eu tenho notado muito nas minhas consultas, muitas pessoas chegam exatamente nessa transição de dieta e nesse início de prática desportiva, atividade física, depois de um tempo de não ter feito nenhum exercício. Então, é muito importante que a gente tenha uma atenção a algo que cada vez é mais comum, o uso de suplementos nutricionais. Eles podem ser de origem natural ou não. O que a Ayurveda vê sobre esse aspecto? Quando nós, por exemplo, nós queremos aumentar a nossa proteína do nosso corpo, seja numa dieta vegetariana ou não, vegana ou não, é muito importante que a gente pegue exatamente a fonte onde essa proteína está. É muito mais saudável, é muito mais respeitoso. Os nossos órgãos que trabalham no nosso metabolismo, eles vão ter uma função muito mais otimizada quando nós pegamos aquele nutriente da fonte aonde ele está. Por exemplo, se eu estou precisando de proteína, nós temos inúmeras opções
de proteínas de origem vegetal, se você está querendo ser vegetariano ou vegano. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas dessas fontes, para que vocês possam começar a balancear a dieta e ter cada vez mais alimentos de uma fonte natural. Por que eu estou levantando esse tema hoje? Porque toda vez que nós estamos com algo que seja sintético, algo que seja liofilizado, ainda que a fonte inicial seja natural, quando nós temos algo que é sintético, algo que está concentrado, ele, para o nosso corpo, ele já não está no processo natural. Então, muitas vezes, as pessoas, seja por uma necessidade, por uma ansiedade, às vezes até uma indicação de um profissional do esporte, da educação física, da atividade física propriamente dita, indica, olha, seria bom que você tomasse esse suplemento ou aquele suplemento. Só que no momento que nós estamos suplementando a nossa alimentação, nós estamos, de certa maneira, intoxicando o nosso corpo numa concentração daquele nutriente que será metabolizado pelo fígado, que terá que ser filtrado pelo rim e que terá uma percepção, os nossos órgãos, na verdade, terá uma percepção de algo que nem sempre é natural, que nem sempre vai nos livrar de um grau de toxicidade. Então, se você quer ter uma alimentação saudável, eu digo, como terapeuta de Ayurveda, como instrutor de Ayurveda, que a fonte mais correta de nós buscarmos estas vitaminas, estes nutrientes, para darem uma otimização à nossa necessidade física, é ainda a feira, ainda é a quitanda e não os sites de internet vendendo estes suplementos, certo? Por quê? Estes suplementos, eles irão sobrecarregar, vamos aqui falar apenas de um órgão, o fígado. Tudo o que acontece, desde você beber um copo d'água até você comer um prato de legumes, uma salada, o fígado, ele sabe o que está acontecendo. Então, ele vai liberando enzimas, né? Uma delas, né, é as que formam a bile, para que vá metabolizando. Então, quando você tem uma carga de um suplemento, de um nutriente que está em altíssima concentração, isso também vai sobrecarregar o trabalho do seu fígado. Hoje, a própria medicina convencional, a medicina alopática, ela está lidando com cada vez mais casos crescentes de gordura no fígado. Então, o que isso significa para nós aqui na ótica de Ayurveda? Significa que aquele órgão, ele recebeu um estresse tão grande, ele teve que ter uma sobrecarga de trabalho tão grande, que ele precisou se proteger com gordura. Por quê? A gordura, ela é um elemento protetor do nosso corpo. Da mesma maneira que quando nós estamos com uma alimentação que ela é muito pobre em gorduras boas, esta alimentação ela não é equilibrada. Então, essa necessidade de nós balancearmos a dieta não é balela, não é um modismo, é uma necessidade fisiológica para que os nossos órgãos eles sejam otimizados no processo do metabolismo e ao mesmo tempo que este mesmo metabolismo não venha a fazer com que estes órgãos inaugurem um momento de degeneração. A gente pode ver que hoje casos de cálculo em vesícula biliar, gordura no fígado, aumento do baço, problemas renais, eles estão intimamente ligados à nossa alimentação e vocês podem fazer inclusive uma pesquisa, já que nós estamos aqui neste meio maravilhoso chamado internet, nós temos inúmeras fontes que podem avalizar isso que eu estou falando. Inúmeros atletas que tiveram uma sobrecarga gigantesca em algum momento da vida, eles terminam a vida deles, ou eles chegam à terceira idade de uma maneira muito precária, seja por uma falta de nutrição nos ossos, seja por problemas neurológicos, problemas do movimento. O que isso significa dizer? A gente vê um atleta
uma pessoa que tinha um preparo tão grande fisicamente, chega, né, a terceira idade de uma maneira muito dolorosa, muito penosa, digamos assim. Então isso significa dizer que o corpo ele tem os seus limites, o metabolismo tem as suas regras. Então nós precisamos cada vez mais entender que nós fazemos parte da natureza. A natureza tem os seus tempos de safra, os seus tempos de estio, as suas nuances, as suas intempéries também. E tudo isso precisa ser respeitado, ser entendido. Como eu falei, eu vou deixar aqui para vocês algumas opções de fontes, especialmente de proteína, né? Proteína e cálcio, vamos dizer assim, para que vocês possam, de uma forma segura, equilibrada, ir inserindo mais desses alimentos na dieta de vocês que estão aí começando uma atividade física ou estão sentindo que o corpo não está respondendo de uma maneira adequada ao exercício que vocês estão fazendo, a dieta que vocês estão fazendo. É possível que esteja com uma dieta muito baixa, né, em termos de oferta nutricional, e um exercício muito elevado, exaurindo o corpo de vocês. Eu faço uma brincadeira com os alunos, e especialmente também com os pacientes, para que eles entendam melhor. Eu digo que neste momento a gente está no cheque especial. Nós estamos gastando mais do que nós estamos repondo. O que acontece quando isso acontece na vida econômica, na vida bancária? O seu gerente vai te ligar: olha, sua conta está entrando no vermelho. O que acontece dentro do nosso corpo? O nosso sistema imunológico começa a mandar sinais. Você fica resfriado com muito mais frequência. Você é muito mais sensível a quadros inflamatórios. Então isso significa dizer que você está gastando uma energia que você, na verdade, não tem estocada. Então é muito importante esse equilíbrio entre alimentação e atividade física a partir de fontes seguras de nutrientes. A suplementação sintética, ela pode te trazer, especialmente se você está querendo ter um ganho de massa muscular rápido, sem dúvida nenhuma, nós não estamos aqui para dizer que não funciona. Funciona, mas qual é o preço dessa rapidez? Ela vai funcionar rápido, mas ela não se manterá se você não mantém aquela oferta de nutrientes que você desencadeou para fazer a sua manutenção desse novo shape, dessa nova forma que você está querendo atingir. Então são resultados rápidos, mas que não se mantêm por si só. E ao mesmo tempo, esses resultados eles vão embora, mas eles irão deixar, na maioria das vezes, eles irão deixar algum resquício, algum traço daquela carga excessiva de nutrientes ou de suplementos, vamos dizer assim, que não eram naturais. E eu posso dizer para vocês, o órgão que mais sofrerá com isso será o fígado. Quando nós vamos para a questão mais medicamentosa, digamos assim, é possível descobrir que uma pessoa que tenha tomado algum tipo de droga, algum tipo de medicamento há 10 anos, ainda se acha resquícios, traços deste medicamento em alguns órgãos, especialmente no fígado. Então imaginem vocês, nós tomando um concentrado aí de 2, 3 gramas, 4 gramas por dia de algo que está altamente concentrado, né? Isso é assim uma grande bomba, né? Literalmente, para estes órgãos que vão se sobrecarregar. E tudo que se sobrecarrega degenera de uma maneira muito mais rápida. Nós somos um corpo degenerante, tá? Nós não podemos fugir disso. Mas qual é o processo, qual é o ritmo que nós estamos imprimindo nessa degeneração? Então, quando nós falamos de longevidade saudável, é fazer com que o corpo ele seja respeitado em todas as suas questões emocionais, físicas e mentais, e através da fisiologia, né, desses sete níveis que eu falei, repetindo aqui: o plasma, o sangue, o músculo, a gordura, o osso, o tecido nervoso e o tecido reprodutivo. Como é que nós chegamos à longevidade com todos esses níveis, com a nossa mente, com as nossas emoções, o nosso físico funcionando de uma maneira adequada?
Uma coisa que nós falamos muito, sempre, é a necessidade que a gente vá promovendo, vá colocando na nossa rotina o hábito de fazer desintoxicações periódicas. Pode ser a cada 3 meses, pode ser na entrada do inverno, se preparando para não termos as doenças do inverno, pode ser na entrada do verão, se preparando para não termos as doenças do verão, que são totalmente opostas. Nós não podemos mudar a natureza, nós não podemos fazer com que não tenha inverno, que não tenha verão. Isso não é uma coisa nem diretamente ligada à temperatura, e sim uma questão astronômica, a distância que 2 planetas estão. Então isso é que vai determinar a questão de estação do ano. Então, ainda que você esteja vivendo num local onde a temperatura seja muito estável, você tem inverno. Ainda que você esteja num lugar que seja muito seco, você viverá intempéries que são relacionadas ao verão, por exemplo. Então, é muito importante que a gente vá dosando. Me ocorreu agora, enquanto eu estou aqui conversando com vocês podem ver que algumas árvores, enquanto outras estão florescendo e até frutificando, algumas árvores ficam completamente sem folhas. O que isso significa dizer? Que esta árvore, originalmente, o DNA desta planta, ele é de um outro hemisfério, que enquanto aqui é primavera, lá é outono. Então isso mostra o quanto nós temos essa necessidade de respeitar a nossa própria natureza. Bom, então esse era o que eu gostaria de conversar hoje com vocês, certo? Especialmente que estão aí na busca de uma alimentação saudável, de colocar hábitos equilibrados, especialmente através da atividade física, e dizer, né, que o melhor de tudo é que nós tenhamos a fonte nutricional nossa a partir da natureza, sem escalas. É claro que a vida prática fez com que hoje você abra um vidro e você tenha ali uma dose de vitamina C ou de proteína ou o que for. Se você não está conseguindo captar isso da alimentação, significa dizer que órgãos, né, importantíssimos que trabalham no seu metabolismo e também na sua absorção, né, mais propriamente dita, estou falando agora do intestino, significa dizer que esses órgãos eles não estão trabalhando de uma forma adequada. Então, por isso que eu salientei anteriormente sobre desintoxicação. Às vezes nós precisamos fazer uma faxina para que a casa ela brilhe mais, que ela seja otimizada. É claro que todo mundo já teve a experiência de chegar, né, num ambiente que está sujo, está todo bagunçado, não é uma sensação boa. Agora, quando nós limpamos o nosso quarto, quando nós limpamos a nossa casa, a gente quase não tem vontade de sair de lá. É algo extremamente agradável. A mesma coisa acontece no nosso corpo, no nosso sistema. Ok? Bom, então nós nos vemos no próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, te convido a fazer isso, colocar lá, clicar lá no sininho para que você possa ir nos acompanhando. E se você tiver alguma dica de algum assunto que a gente possa falar, certo? É só deixar aqui na descrição e nós vamos estar comentando sobre esse assunto que você está indicando sobre a ótica do Ayurveda. Até breve!